Distâncias da Bíblia. Só para você entender que o caminho se faz caminhando e que caminhar é muito importante, Jesus era um especialista na estrada. É verdade. Você já percebeu que na Bíblia tem um trecho dizendo que nem tudo que ele fez pôde ser registrado, porque o que ele fez não caberia em livro algum, de tantos milagres, de tantos prodígios? Só para você ter uma ideia. No capítulo 16 de Mateus, Jesus está em Cesareia de Filipe. Sim, ali no pé do monte, das geleiras, onde quando se derretem, vão formando grandes riachozinhos, grande riachozinho, não existe, né? Riachos pequenininhos que vão se somando e formando então o Rio Jordão, que vai dar lá no Mar da Galileia, que depois transforma-se de novo no Rio Jordão e depois acaba lá no Mar Morto. Por exemplo, nessa região, Jesus, lá em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem estão dizendo que eu sou? E eles respondem: alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros que é um dos profetas, outros até dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. E Jesus pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro dá um passo à frente e responde: tu és o Filho de Deus, o Cristo, o ungido. Jesus fica contente com essa palavra. E diz a Pedro: não foi a carne que te revelou isso, foi o Espírito. Então tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. No capítulo 17, eles já aparecem lá no Monte Tabor. Sim, no Monte Tabor, Jesus, Tiago e João e Pedro. Tiago, João, Pedro e Jesus. E vão ao Monte Tabor, que você já conhece, vamos montar 3 tendas aqui e tudo mais, estava boa demais aquela oração, aparece Moisés e Elias para Jesus, transfiguração e tudo mais, você conhece esse trecho. Gente, capítulo 16, capítulo 17. Sabe quantos quilômetros separam esses 2 capítulos? 100 quilômetros. 100 quilômetros, uma caminhada de mais ou menos 6 dias para aquela época. Jesus andou muito, caminhou demais, fez muitos milagres e ele foi convivendo e vendo tanta gente sofrida e tantos milagres e tantas transformações. É por isso que ele disse: eu sou o caminho. O caminho se faz caminhando. É por isso que ele disse para aqueles leprosos: vão e se apresentem aos sacerdotes. E diz a palavra também que ao longo do caminho eles iam ficando curados. Os primeiros cristãos usavam caminho como sendo a palavra que dizia que eles tinham chegado àquele grupo, que nem eram chamados de cristãos ainda. E dizia: ele entrou para o caminho. Estou dizendo tudo isso só para você entender que você tem um caminho pela frente. Se você parar, para o processo. Jesus caminhou muitas vezes, saía de Cafarnaum, ia lá para Jerusalém, ou seja, saindo da Galiléia, indo lá para a Judéia, passando pela Samaria, pelo deserto da Judéia. Uma caminhada que para a época era mais ou menos entre 7 a 12 dias, dependendo das tempestades de areia, das enxurradas pelas montanhas, dos ladrões, da seca, dos lobos. Jesus sabia muito bem o que era caminhar. E é por isso que ele diz para mim e para você: vai caminhar, na estrada eu vou te curar, a cada passo junto a mim, verás que não chegou o fim, nada vai poder te deter se começar a crer e se gritar por compaixão, os meus braços te sustentarão. Vai caminhar, meu irmão, não para, não